Olá, professores e coordenadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para compartilhar com vocês a respeito da lição dos primários. Muitas histórias lindas para que a gente possa ter um trimestre bem bonito para as nossas crianças. Vamos lá? Olhem só, na primeira lição, nós vamos falar sobre o serviço. Lembrem-se que nós temos que trabalhar o elo da graça. E neste trimestre nós falaremos sobre 3 tópicos: sobre serviço, graça e comunidade. A primeira lição é sobre serviço. Olha só, nós temos aqui esta história que fala quando Jesus foi ao céu. Só que ele precisou reunir os discípulos. Olha, gente, que bonito esse material que nós temos aqui. Os discípulos, porque Judas, ele não estava mais como discípulo de Jesus. E eles precisavam fazer uma reunião. Nesta reunião, escolheriam o novo discípulo de Jesus. Esse discípulo escolhido foi Matias. E então, nós resolvemos trazer aqui para você essa sugestão destes bonecos. Olha só que interessante que eles são. Vou mostrar aqui para você, mais de pertinho. Eles mexem a mãozinha. São bonecos confeccionados em MDF. Essa cabecinha aqui, olha, ela sai, feita em EVA. E no final deste vídeo, terá os contatos da professora Josedite, que confecciona esse tipo de material para que possa enriquecer aí na sua igreja a sua trimestral. Neste primeiro mês, nós estamos guardadinhos em casa. Então, papais e mamães, também é oportunidade de você estar contando as histórias para as crianças, podendo usar materiais simples que tem na sua casa. Os próprios bonecos das crianças poderão ser os discípulos de Jesus. Os pregadores que você tem aí, que você estende roupa, poderá também ser discípulos de Jesus. Você pode deixar a sua criatividade voar. E assim, você conseguirá ter um bom resultado em todas as histórias propostas neste trimestre. Na sequência desta trimestral, você terá uma parte especial focada em uma outra professora que fará ideias especiais nestes momentos que estamos em casa, momentos de quarentena. E isto eu acho que você vai apreciar bastante. Uma outra sugestão que nós temos, dentro destas lições de número 1 a número 5, são as comidinhas que eram feitas, os jantares daquela época. Então, nós procuramos retratar aqui um cenário de uma casa. E olha só que interessante. Quanta coisa bonita tem aqui. Então, você pode usar utensílios que você tenha em casa para que você possa montar uma mesa. O interessante é que esta mesa seja assim mesmo, baixinha, para que o seu pequeno possa ter acesso. Um banquinho baixinho, copinhos, olha só. Aqui tem até um pão cenográfico. Ele não é um pão verdadeiro, mas você também pode usar um pãozinho que você vai comprar aí no supermercado para poder deixar com que a criança vivencie a história. Isso é muito especial. Usar as próprias crianças para vivenciar a história. É importante que você tenha à disposição até mesmo roupas para que as crianças possam vesti-las.
Se você está em casa, poderá até mesmo usar os lençóis. Tenho certeza que você fará personagens bíblicos incríveis se enrolando no lençol. Isso vai trazer uma experiência nova para a sua criança. Ele vai poder vivenciar isso de forma prática, real. E isso é bem interessante. Aqui, também neste cenário, foi colocado esta parede, que na verdade é um TNT. Ele é pintado de tijolinho. Esse daqui me parece que até é compradinho, mas você também pode criar, fazendo os tijolinhos com caneta preta, marrom, vai virar uma boa parede. Aqui tem uma janela que foi impressa e assim dá este aspecto bonito de casa, que é a proposta que a gente tem para você destas lições. Esse tipo de cenário, ele será usado da lição 1 à lição 5. E em específico falaremos neste período da 1 a 5 sobre serviço. Deus nos dá a habilidade para servir. E é nestas histórias que a criança poderá, então, vivenciar isto de uma maneira concreta. Não esqueça de levar a sua criança a participar desse tipo de atividade. Haverá muitas dinâmicas como sugestão no manual do professor. E assim você terá condições de levar a sua criança a vivenciar o elo da graça nesse tópico do serviço. E continuando, estamos no segundo mês. Vamos tratar neste período sobre a graça. Estudaremos da lição 6 a 9 sobre este assunto. E sabe, professora, tem algo muito importante que a gente não pode esquecer, que é a Bíblia. Hoje nós estamos tão acostumadas a ficar com o celular, usarmos até mesmo a leitura do Espírito de Profecia pelo celular, que por vezes vamos para a escola sabatina com o nosso celular, porque lá dentro tem a Bíblia. Mas é muito importante nesta fase de formação da criança mostrar a Bíblia para ele. O livro físico, é isso mesmo. Se você tiver uma Bíblia ilustrada como essa, ficará melhor ainda. E assim a criança poderá vivenciar as histórias através dela. Neste momento, eu quero compartilhar aqui com você sobre a história de Saulo. Saulo, ele foi chamado por Deus para ser um discípulo dele. E quando Jesus apareceu, veio uma grande luz. Essa luz deixou Saulo cego. E o Senhor disse para Saulo: Saulo, você será um discípulo meu. Você será um missionário. Falará de mim para as pessoas. Mas você precisa agora procurar Ananias. E ele vai restaurar a sua visão. Saulo, então, mais do que depressa, foi procurar onde o Senhor disse que era para encontrar Ananias. Chegou lá na casa de Ananias. Por isso, gente, que a sugestão é este cenário de casa. Olha só, caminha, mesa. Se você observar, estamos usando o mesmo cenário do primeiro mês, apenas com algumas adaptações. Então faça aí também. Não esqueça das roupas bíblicas. Se você não tiver bonecos como esses, os bonecos das crianças nesse período de quarentena vão ajudar. E depois que voltarmos para a igreja, os próprios materiais que ali estão.
Então, quando Saulo chegou perto de Ananias, ele foi restaurado e assim começou a ver novamente. Saulo, então, vai continuar as suas viagens. E para isto, ele precisava de uma dupla missionária. Então convidou Barnabé para ser o amigo, para fazer as belas viagens, para levar de Jesus a quem não conhecia. Professora, olha só que lindo este mapa. Você também pode procurar aí um mapa como este. A professora Josedite preparou este mapa aqui para nós, mas você de repente pode fazer aí com a sua criatividade um mapa procurando até mesmo no Google, né? Viagens de Paulo. E então os dois amigos começaram a levar de Jesus para as pessoas que não conheciam. Você também pode contar para as crianças neste momento que naquela época a Bíblia era desta forma, em forma de rolo. E como é que a gente fez esta daqui? Essa daqui foi feita, olha só, com a haste de cortina. Podem observar, nós cortamos no meio, uma haste serve para fazer os dois, olha. Colocamos aqui o complemento e olha que bonito que ficou. Né? Esse pano usado é um pano cru, daquele tecido cru, e foi queimadinho aqui nas pontas para dar um efeito mais realista. Esse era o tipo de Bíblia, você pode até fazer como atividade com as crianças. Sabia que dá até mesmo para fazer com aquele rolo do papel toalha, dá para fazer também com caninhos de PVC ou até mesmo uma madeirinha, colocar tampinhas de amaciante nas beiradas, pintar. Olha, será uma excelente atividade com os seus pequenos. Não deixem de montar o cenário. Tanto em casa quanto na igreja, faça o melhor que vocês puderem. Os pais, neste momento, também terão oportunidade de vivenciar a história. E desta forma teremos um mês muito produtivo. Tenho certeza que você, professora, usando de sua criatividade, terá momentos incríveis com seus alunos. Estamos no 3º mês. Vamos abordar o assunto sobre a comunidade, mostrando que pertencemos à família de Deus. Vamos estudar das lições 10 a 13. Em uma dessas lições, vamos aprender sobre a história de Abraão e Sara. Abraão tinha vontade de casar o seu filho Isaque. Então, enviou um servo para ir até os seus parentes, a terra dos seus parentes. E encontrou então Rebeca na beira do poço. Eles então viajaram e vieram conhecer a Isaque, o filho de Abraão. Se casaram e tiveram filhos. Tiveram gêmeos, Jacó e Esaú. Só que Jacó queria a primogenitura do seu irmão. Então, como ele queria para ele enganou seu pai, seu irmão, ficou com medo e fugiu. Em uma dessas noites viajando, ele estava cansado. Deitou então com a sua cabeça em uma pedra e teve um sonho. Sonhou com uma escada onde anjos subiam e desciam e iam da terra para o céu. Professora, olha só que cenário bonito. Você também pode construir um desta forma. Vejam bem, a gente está mostrando aqui para você um poço. Esse poço ele está bem elaborado, mas você pode fazê-lo de forma mais simples, com caixa de papelão.
vai dar muito certo. Continuamos usando os bonecos da professora Josedite, como você vê. Esta casinha aqui foi feita com cabos de vassoura entrelaçados. Colocamos um tecido por cima. Mas conforme a sua criatividade, pode colocar até lençóis, os lençóis da sua casa. E as crianças vão amar brincar de cabaninha. As pedras, elas foram feitas com um tecido e envolvemos esse tecido com papel pedra. Mas você também pode usar as almofadas da sua casa, vai dar certo. A escada, ela foi feita com varão de cortina. Usamos novamente o varão de cortina. E olha lá, fizemos com papel dourado os degraus da escada e colocamos os anjinhos, que são materiais em feltros da tia Helenita. Este cenário aqui que está atrás de mim, ele foi feito em TNT, também papel pardo para fazer as montanhas, a silhueta de um camelo e o sol em EVA. Então, professora, você pode observar que com materiais simples podemos criar um cenário onde a criança poderá, desta forma, vivenciar a história com mais intensidade. Que Deus abençoe vocês.